professora aqui da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Educação Especial, e a minha formação vem da área da educação especial, então sou formada aqui pela nossa instituição na área da educação especial, e a partir, né, dessa formação, eu comecei a caminhar dentro da área das altas habilidades de superdotação. Então, desde a graduação, já comecei minha inserção em projetos, e isso, com certeza, né, conduziu a minha caminhada de mestrado, doutorado, né, fazendo pesquisas e estudos na área das altas habilidades de superdotação. Então, durante a minha trajetória, pude discutir a respeito de currículos, né, da questão educacional para os estudantes com altas habilidades de superdotação. E desde 2015, então, como professora da universidade, tenho me dedicado a pensar especificamente a docência, né, claro, com a instituição, mas também na área de pesquisa, extensão, voltada para o atendimento de estudantes com altas habilidades de superdotação. Venho hoje compartilhar um pouco desse trabalho que nós íamos realizando com vocês, a partir de uma abordagem, né, teórico-prática também, e é bem importante, né, destacar que muitas reflexões vêm a partir de vivências que eu tive, tanto enquanto educadora especial em escola regular, da qual atuei também, né, antes de estar na universidade, atuando lá no chão da escola, né, na atuação como professora das escolas, como agora docente no ensino superior, e nesse contato direto com famílias e estudantes com altas habilidades que nós temos aqui, principalmente por meio dos projetos de extensão. E é sobre eles um pouquinho que depois já vou apresentar para vocês também. E gostaria de destacar, né, fui orientanda da professora Soraya Napoleão Freitas, que foi uma professora aqui na nossa instituição que deixou uma marca muito significativa, não só aqui, mas a nível de Brasil também, hoje aposentada, né, e foi a partir de vivências também que eu tive com ela que me possibilitaram, né, essa caminhada dentro dessa área das altas habilidades. Bom, pensei em dois momentos dentro dessa fala, né, inicialmente falando um pouquinho dos aspectos mais teóricos e depois voltando a atenção dos aspectos mais práticos, né? Nomeei essa fala como enriquecimento curricular para estudantes com altas habilidades de superdotação, o que podemos implementar nas nossas práticas, porque entendo que nós somos, como professores, né, somos sujeitos muito importantes nesse processo de acompanhamento desses estudantes com altas habilidades de superdotação, inclusive para as famílias que também podem estar acompanhando, venham assistir, é importante também que saibam o que pode ser ofertado para o atendimento educacional e, no caso, mais especificamente hoje, falando do enriquecimento curricular para esses estudantes. Por quê? Porque essa questão do enriquecimento, ela não é só, né, uma, entre aspas, né, boa vontade do professor de trabalhar com esse aluno, mas é um direito educacional desse estudante. E é esse direito educacional que nós queremos garantir para ele dentro do contexto educacional. Então, tanto famílias quanto professores precisam saber, né, quais são as possibilidades. E aí, algumas possibilidades a gente vai poder conversar hoje, e depois falando um pouquinho da nossa experiência aqui também no projeto. Então, vou falar um pouquinho a respeito do enriquecimento intracurricular, né, que pode ser ofertado, então, o ensino colaborativo, o enriquecimento extracurricular, tanto no AEE quanto em outras possibilidades. Queria destacar, inicialmente, que o atendimento ao aluno com altas habilidades de superdotação, aqui no nosso contexto brasileiro, ele é previsto, né, nas nossas políticas vigentes, e, como eu mencionava, né, o atendimento é uma questão de direito desses alunos, que, assim como, né, os demais alunos que têm as suas especificidades, que têm uma condição específica da sua aprendizagem, nesse processo de inclusão que vivemos e, né, e apoiamos,
o aluno, né, com altas habilidades também. Então, eu cito aqui a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, a Resolução número 4, de 2009, o Decreto 7611, que fala do atendimento educacional especializado, onde o aluno com altas habilidades também tem direito a esse atendimento, né? E é visto dentro dessa política nacional como um dos sujeitos públicos das ações da educação inclusiva e do direito ao atendimento à área da educação especial também. Por isso o decreto 7611, né, fala do direito a esse atendimento. E a nota técnica também, número 4, de 2014, que eu destaco. Faço esses destaques, e daí não trago todos os documentos vigentes, mas salientando, primeiro, esse olhar que nós precisamos ter quanto ao direito a esse atendimento, e que isso é previsto, e que tanto famílias, né, quanto professores precisam ter esse conhecimento legal também, né? E isso garante, muitas vezes, que a família possa procurar a instituição escolar, né, buscar orientações sobre como a escola pode proceder para o atendimento mais direcionado às demandas desses alunos, né? Então, vejo que é importante esse subsídio também. Bom, entre as possibilidades de enriquecimento, eu gostaria de destacar, né, a intracurricular e a extracurricular. Mas, especialmente pensando, antes disso, o que é enriquecer, né? Enriquecimento. E nós temos vários autores que discutem essa perspectiva, né? Mas, especialmente, abordando que enriquecimento é tudo que nós podemos fazer para tornar esse ensino mais desafiador para os nossos alunos. Especialmente também para os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, o que a política vai dizer, né? A suplementação. O que pode ser inserido para além do currículo regular, que já é ofertado, né, para todos os alunos. Então, a política nacional, ela fala desse direito do estudante à suplementação do currículo escolar. E essa suplementação, então, ela pode acontecer como uma das possibilidades por meio do enriquecimento intracurricular, né? O que é o enriquecimento intracurricular? São essas estratégias, aqui de acordo com as palavras de Freitas e Pérez, estratégias propostas e orientadas pelo docente de sala de aula regular ou de diferentes disciplinas durante o período de aula ou fora dele, através de projetos individuais, tarefas adicionais, entre outras, né? Que podem ter como base o conteúdo que ele está trabalhando num determinado momento e cuja proposta pode ser elaborada conjuntamente com o professor especializado ou mesmo com outro professor itinerante quando for necessário. E aí, destaco, né, a importância que esse enriquecimento tem quando ele é organizado dentro do contexto de sala de aula para esses alunos, tendo em vista, possivelmente, aí, algumas demandas de aprofundamento que esses alunos estão, né, apresentando. Então, o que a gente caracteriza como enriquecimento intracurricular são aquelas possibilidades que, articulado, o professor da sala de aula regular e o professor especializado em altas habilidades, especializado em educação especial, se for o caso, né, dentro da escola também com esse apoio, podem estar construindo para este aprofundamento. Esse enriquecimento, né, também, ele intracurricular, ele pode tomar forma, né, como monitorias, tutorias ou mentorias, que é uma forma de, dentro de sala de aula, também se ter essa orientação para esse aluno. Por exemplo, o caso das monitorias, quando o aluno já domina o conteúdo e pode atuar na aprendizagem dos seus colegas também, ou desenvolvendo alguma atividade junto ao professor dentro de determinada disciplina, como um monitor. Então, vamos pensar, talvez, um perfil de um aluno aí com uma capacidade
de acordo com o Renzulli, né, na área acadêmica, se ele tem um bom desempenho em sala de aula e teve uma aprendizagem que acontece mais rapidamente, ele pode estar fazendo algumas atividades que possam, né, estar auxiliando seus colegas, trabalhando como um monitor. Há também a possibilidade da tutoria, né, quando um professor da escola ou outro voluntário pode contribuir no aprofundamento de conteúdos, projetos, trabalhos. Então, no contraturno, em outros momentos, onde esse aluno possa ter esse acompanhamento de uma maneira mais direcionada por meio de outros professores ou profissionais. Vamos pensar num caso, né, mais específico, talvez a orientação para que esse aluno possa participar de uma atividade, por exemplo, de robótica no contraturno da escola, onde o professor da própria instituição que trabalha com esse tema, ou mesmo de matemática, ou mesmo de artes, né, possa fazer um aprofundamento, um trabalho mais dirigido com esse aluno. E as mentorias é quando esses especialistas, né, de outras áreas externas à escola vêm contribuir por meio de projetos ou pesquisas. Destaco, então, esse enriquecimento intracurricular como sendo uma possibilidade de atenção a esse público. Mas, no entanto, o que é importante que a gente entenda, né, antes de pensar no enriquecimento? Qual é o perfil deste aluno que nós temos com indicadores de altas habilidades? Por quê? Porque nós precisamos compreender quais são as demandas que esses alunos trazem, quais são as necessidades que eles têm, quais são as questões comportamentais que ele vem demonstrando, quais são as áreas de interesse, e aí me aproprio também dos estudos do Gartner, quando ele fala das diferentes inteligências múltiplas, que nós podemos evidenciar na expressão dos nossos alunos quais são as suas principais inteligências e que nós podemos estar potencializando-as ainda mais, né? Então, a definição de qual seria a melhor estratégia de enriquecimento, ela também vai passar por esse conhecimento do perfil do aluno que nós temos na sala de aula, a família, né? Independente de onde esse aluno está. Então, esse conhecimento vai direcionar para que nós possamos pensar, construir uma proposta ou intracurricular, quando esse aluno precisa de adaptações mais específicas dentro do contexto da escola, ou extracurriculares. Destaco também aqui, me utilizando das propostas de Renzulli e Reis, né, as técnicas de modificação do currículo, onde, né, a Renzulli, eles sugerem a ideia da compactação curricular, análise e eliminação de conteúdos repetitivos e a introdução de conteúdos mais aprofundados no programa, com o objetivo de quê? De ajustar o nível de aprendizagem exigido para que esses alunos também possam ser mais desafiados dentro de sala de aula, né? Aumentando o número de experiências de aprendizagens aprofundadas, introduzir vários tipos de enriquecimento, né, nessas experiências de currículo escolar. E essa proposta, eu vejo que se enquadra, assim, como uma possibilidade bastante pertinente quando temos alunos com perfil acadêmico, principalmente, né, em áreas linguística, lógico-matemática, onde a aprendizagem desses alunos normalmente acontece muito rápido em sala de aula, e a repetição de exercícios e atividades pode fazer com que esse espaço da sala de aula seja um espaço entediante, cansativo, que frustre também as aprendizagens dele. E a compactação curricular, e introdução de outros conteúdos, né, também é uma possibilidade nesse sentido. E isso pode contribuir, sim, para a motivação desse aluno para o contexto da escola. Aqui, nas nossas experiências, temos visto muito relato de alguns estudantes
que com o tempo e em função de muitas vezes não serem compreendidos dentro do espaço da escola, acabam se desmotivando com as suas aprendizagens. E o nosso objetivo é que esse enriquecimento, ele possa, sim, em sala de aula ou fora da sala de aula, contribuir para a permanência, para a motivação desse aluno no contexto da escola também, né? E que ele possa entender ali como um espaço, sim, de aprendizagens, de desafios. E isso precisa ser considerado, né, como um papel bem relevante da escola também. Nessa perspectiva, né, de enriquecimento, e antes eu comentava, né, dessa possibilidade de articulação dos profissionais dentro da escola, eu trago o ensino colaborativo como uma possibilidade desse enriquecimento. O que é o ensino colaborativo? É essa articulação, né, que nós temos estabelecida entre o professor da sala de aula comum e o professor de educação especial, a fim de que, mediante esse planejamento, ações específicas, esse ensino seja efetivo para todos os alunos, né? Então, respeitando as individualidades de cada aluno que compõe aquela turma. E o porquê colaborativo, né? Ele vem na perspectiva de que esse atendimento, ele não precisa ser necessariamente fora sempre da sala de aula, ou pensado especificamente por um único professor, né? Mas que ele possa ter, pensando na inclusão de todos os alunos, esse trabalho colaborativo do professor regente da turma e também do professor de educação especial, se existe, né, esse profissional dentro do seu contexto escolar. Eu destaco, né, se existe, porque como nós estamos falando a nível, né, num evento internacional, isso pode se evidenciar de maneira diferente em cada contexto, né? Nós temos uma política nacional que temos nas escolas professores de educação especial também para esse apoio pedagógico, né? Principalmente voltado a alguns públicos dentro da área da educação especial. No entanto, a gente sabe que não é uma realidade em todas as escolas, né? São em algumas. E esse professor especialista, quando ele existe dentro da escola, é muito importante para esse trabalho colaborativo junto com o professor regente, pensando, né, em quais são as demandas que esses alunos vêm apresentando no sentido de áreas de interesse e também como esse enriquecimento pode ser ofertado, né? Então, o atendimento educacional desse aluno, ele é responsabilidade também desse grupo de professores, envolvendo também o professor de sala e o professor de educação especial, né? Então, o ensino colaborativo, né, essa colaboração acontece quando esses profissionais, desculpem, ali tem uma palavrinha trocada, uma letra, estão engajados num trabalho em direção a um objeto comum. Qual que é o objetivo comum? Né? A educação dessas crianças. E como esses professores podem estar trocando nesse planejamento. Muitas vezes o professor de educação especial, ele pode ter informações que o professor de sala de aula não sabe ainda a respeito daquele aluno, das áreas em que ele foi identificado, dos potenciais que ele demonstra, de outras atividades extracurriculares. E essas trocas, elas são muito importantes para se efetivar uma proposta de atendimento. Então, alguns aspectos, de acordo com Capellini, né, que são essenciais para a colaboração. A existência de um objetivo comum. Então, esses professores, para que esse trabalho colaborativo se efetive, eles precisam ter um objetivo em comum, né? Saber o que eles buscam, ter uma equivalência entre os participantes, contar com a participação de todos, ter um compartilhamento de responsabilidades, onde não é só um deles o responsável pela educação dessas crianças com altas habilidades, né? E o compartilhamento de recursos. Eu vou destacar aqui, então, né, que o ensino colaborativo, ele vem como esse apoio, né, que o professor de educação especial vai estar dando ao professor de sala de aula regular
como um suporte para o aluno público-alvo, né, da educação especial, para a participação do processo de ensino-aprendizagem de todos os alunos também. Quando nós falamos de ensino colaborativo, nós pensamos em algo que é articulado na perspectiva de inclusão de todos os alunos dentro da escola, todos os alunos dentro dessa sala de aula, né? Pensando estratégias não só específicas para o aluno com altas habilidades, mas que pode favorecer a todos. Então, eu queria aproveitar nesse momento, quando nós falamos de enriquecimento, dizer que o ensino colaborativo, ele é importante para que a gente possa estar pensando que não é só responsabilizar na educação do aluno com altas habilidades, responsabilizar unicamente o professor da sala de aula, ou unicamente o professor da educação especial, ou o atendimento extracurricular como responsável pela educação desse menino, né, dessa criança. Como nós podemos fazer trocas entre esses diferentes setores, serviços, que acompanham a aprendizagem desse aluno, né? E nessa continuidade, eu falo do enriquecimento extracurricular, como sendo também essa possibilidade. O que é o enriquecimento extracurricular? De acordo aqui com a fala da professora Soraya Freitas, né, Suzana Pérez, o enriquecimento extracurricular, ele pode acontecer tanto dentro da escola do aluno ou em outras escolas. Ele pode se dar nas salas de recurso multifuncional, nas salas de recursos específicas para as altas habilidades, em centros de atendimento públicos, privados, né? Como nós temos diferentes experiências, tanto a nível nacional ou internacional, né? Nesses centros de atendimento também. Ele pode acontecer em espaços fora da escola também, cuja parceria pode ser acertada pelo professor de sala de recursos, então em parcerias com universidades, empresas, museus. Então, o que se almeja, né, com esse enriquecimento extracurricular é auxiliar esses alunos a desenvolver ao máximo as suas habilidades e potenciais, favorecer o seu desenvolvimento global, né? E possibilitando para esses alunos experiências ricas em áreas de conhecimento que nem sempre são possíveis de desenvolvimento dentro da sala de aula normal, né? Regular. Então, vamos pensar em algumas possibilidades aí, né? Quando o aluno tem algumas temáticas de interesse e de curiosidade dele, que nem sempre são possíveis de contemplar dentro do currículo da escola, naquele ano específico onde ele se encontra. E o desenvolvimento de projetos de trabalho extracurriculares, então, seja na sala de recursos, em centros de atendimento, em projetos fora da escola, em parcerias com universidades, é uma possibilidade desse aluno se sentir instigado, desafiado a essas novas aprendizagens. Então, esse enriquecimento, ele toma diferentes configurações de acordo com o contexto onde ele possa ser ofertado, né? Se é uma cidade, né, onde esse aluno mora, que tem universidade, que tem projetos, isso pode ser articulado, né? A família pode procurar, ou a escola pode conduzir essa organização desse enriquecimento, né, extracurricular. Eu não vou entrar aqui, né, num aprofundamento a respeito disso, mas um dos principais estudos, a partir do modelo triádico do enriquecimento de Rinzuli e Reis, vai falar de diferentes tipos de atividades dentro desse enriquecimento, atividades do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, e esse embasamento teórico, ele pode subsidiar o atendimento nesse extracurricular para esses alunos. Essas atividades, né, elas podem se caracterizar aqui, eu menciono rapidamente, como as atividades do tipo 1 seriam aquelas mais exploratórias, gerais. Muitas vezes os alunos, eles precisam também explorar suas diferentes inteligências, né, e nós, como professores, podemos oportunizar para eles o contato
com uma variedade de assuntos, profissões, pessoas, lugares, né? Que eles possam explorar indo além do que já é ofertado dentro do currículo da escola, né? E isso já é visto como uma possibilidade de enriquecimento. Quando nós fizemos uma visita ao museu, quando nós fizemos uma atividade fora, normalmente, do contexto da escola ou dentro, né? Trazendo alguma área nova. As atividades do tipo 2 já seriam atividades mais de treinamento em grupo, né? Em grupos menores, e que são mais direcionadas aos alunos, podem ser direcionadas a todos os alunos, também aos alunos com altas habilidades, né? E elas buscam aprendizagens mais do como fazer, então já vai com um tipo de aprofundamento um pouco maior, no sentido de um olhar mais técnico, né? Então, de treinamento, de um aprofundamento um pouco maior. E as atividades do tipo 3, isso todo, né, se baseando no referencial, né, de Renzulli e Reis, são investigações já de problemas reais. Então, quando a gente consegue instigar, seja individualmente ou em pequenos grupos, esses alunos, a desenvolver projetos de investigação, de problematização dentro daquelas áreas que são do seu interesse. E é uma oportunidade de desenvolver produtos, onde nós vamos estar incentivando a criatividade desses alunos, né? Então, essas produções de enriquecimento do tipo 3 podem chegar, segundo Freitas e Pérez, aqui, que elas propõem esse tipo 4, né? A enriquecimento do tipo 4, que são outras atividades, né, de produção criativa concreta, e que geram produtos especializados que vão ser compartilhados, socializados na comunidade, né? Então, quanto é importante quando este aluno que desenvolveu uma proposta de enriquecimento, ele possa mostrar o que ele fez, as suas pesquisas, o seu estudo para um determinado grupo. Então, se ele produziu essa pesquisa, por que não compartilhar com a sua turma, compartilhar na escola, apresentar em um evento, ou numa mostra, numa exposição, dependendo da área, né? Claro, considerando aí o contexto específico de cada aluno. E eu gostaria de passar, né, mais especificamente falando, até em função do nosso tempo, para a nossa experiência aqui no nosso grupo de pesquisa, que está embasado neste referencial também que eu comentei com vocês. Nós, aqui no grupo de pesquisa, então, Educação Especial, Interação e Inclusão Social, o GPESP, que é um grupo de pesquisa do qual eu sou líder e a professora Andréia Heck é vice-líder, nós desenvolvemos algumas pesquisas e projetos onde procuramos trabalhar com esse público das altas habilidades de superdotação, pensando os processos de inclusão, de atendimento desses alunos. E nos embasamos nessa proposta de enriquecimento também trazida ali por Renzulli, né, baseado no modelo triádico de enriquecimento, entre outras, né, propostas desses autores. Gostaria de compartilhar com vocês a experiência que nós temos do GEM, que é o Grupo de Enriquecimento das Inteligências Múltiplas. Esse é um projeto, então, como eu sou professora aqui da universidade, esse é um projeto de extensão que nós temos registrado aqui na nossa instituição, do qual sou a coordenadora. Ele foi iniciado no ano de 2016, inspirado nas atividades, inspirado nessa proposta de enriquecimento extracurricular. Ele teve, na verdade, uma inspiração a partir de outras vivências que nós tivemos aqui na universidade com a professora Sorai, que era coordenadora do PIT, que era um programa também de atendimento que se tinha aqui na universidade, e que foi encerrado com a aposentadoria dela. E então, né, em 2016, eu reorganizo essa proposta nesse grupo de enriquecimento das inteligências múltiplas. Esse programa, ele busca, então, desenvolver uma proposta de enriquecimento
para estudantes com altas habilidades de superdotação, a fim de enriquecer e suplementar o currículo escolar, explorando as inteligências múltiplas e contribuindo na orientação da família e da escola. Esse projeto ele acontece nos sábados pela manhã, inclusive há pouco eu estava lá com o grupo que está, né, hoje, inclusive, desenvolvendo as suas atividades, das 9h30 às 11h, né, com encontros quinzenais, e no momento nós temos em torno de umas 60 crianças fazendo parte desse projeto. Crianças, jovens, né, com indicadores de altas habilidades de superdotação, que chegam até o projeto por indicação das escolas que buscam esse atendimento e esse enriquecimento extracurricular ou por procura de algumas famílias. Então, nós temos muitas famílias que reconhecem, né, as habilidades, né, as inteligências dos seus filhos e como uma forma também de enriquecimento, eles buscam o projeto. E dentro do projeto, né, nós procuramos fazer essa comunicação também, tanto no trabalho diretamente com os alunos, mas essa comunicação com a família e com as escolas desses alunos, porque entendemos que somos uma rede de apoio para pensarmos o processo de inclusão dele. Seja, então, né, articulando o que a escola pode realizar dentro do contexto intracurricular, seja o que nós podemos propor como uma possibilidade de enriquecimento extracurricular, e o que a família também entende como vivência e possibilidades que eles podem ofertar para esses alunos. Esse projeto, né, ele é um projeto gratuito, ofertado para os alunos, tendo em vista, né, que é ofertado pela nossa instituição, a FSM, que é uma universidade pública, e a equipe que trabalha nela é uma equipe só de voluntários, colaboradores de diferentes áreas. E quando nós propomos os grupos, nós organizamos eles em grupos de interesses, né? De acordo com os grupos de interesses, são produzidas propostas de trabalho que buscam explorar diferentes áreas, né? Então, nós temos alunos aqui com perfil acadêmico, outros mais produtivo-criativo, a partir dos estudos do Gardner, né? Nos apropriamos do que ele menciona a respeito das diferentes inteligências múltiplas, né? Que cada sujeito expressa, e o quanto nós precisamos potencializar essas diferentes inteligências, e por isso, né, nós ofertamos a cada ano propostas com grupos diferenciados. Neste ano de 2016, nós estamos em andamento com 6 propostas de grupos, que os alunos podem escolher qual eles desejam participar, que são, né, nós estamos então com uma proposta do grupo de robótica, outra por dentro da bio, que é na área da biologia, um grupo de games, de biodiversidade, que está trabalhando com fauna, flora, pássaros e outros animais, um grupo de artes, explorando as diferentes formas de expressão, e o grupo que até então a gente tem chamado dos precoces ou dos pequenos, agora vai receber um outro nome que está sendo produzido por eles, que são dos alunos ainda na etapa da educação infantil, que chegam aqui para o enriquecimento conosco. Os demais grupos de interesse citados até então, eles são direcionados para crianças a partir dos 6 anos, e nós temos alunos do ensino fundamental 1, 2, do ensino médio, e alunos que, após o ensino médio, né, ingressam no ensino superior e voltam também como nossos colaboradores do projeto aqui também. Esses grupos de interesses, eles são conduzidos, então, por professores das suas áreas específicas. Então, nós temos as áreas das engenharias, das artes, da biologia, né, de tecnologia, professores, todos voluntários, e também o projeto, ele é um espaço formativo para os nossos alunos da graduação. Então, junto aos seus professores, nós temos acadêmicos desses diferentes cursos
que vem, né, na nossa equipe como uma força no sentido de acompanhamento dos nossos alunos, mas também o projeto, ele é um espaço de aprendizagem prática para esse grupo, né? Então, nós temos professores e acadêmicos. Gostaria de enfatizar também que, junto à proposta de acompanhamento do estudante com altas habilidades, nós temos a proposta de acompanhamento das famílias. Então, no mesmo período em que, no sábado de manhã, o aluno está no seu atendimento, né, do seu grupo de interesse, as famílias são convidadas a participar junto de um grupo dos familiares, onde esses discutem, estudam, trocam experiências, para que juntos possam, né, se fortalecer também enquanto famílias e procurar entender melhor o desenvolvimento dos seus filhos. Durante o ano dessas atividades, nós viemos realizando também contatos e interlocuções com as escolas. No ano de 2022, nós fizemos um grupo de formação com professores, em função de um contexto, né, de retorno de pandemia, foi um grupo que foi online, nós convidamos professores, gestores das escolas, dos alunos participantes, para que eles pudessem também, né, trocar nesses momentos de aprendizagem. E, como comento, né, nós utilizamos como embasamento teórico os estudos de Renzulli, com todos os estudos que ele propõe, tanto o modelo periódico de enriquecimento, a concepção de superdotação, né, e os estudos complementares também, de Gardner, de Freitas e Pérez, entre outros. Aqui eu trago duas fotos especificamente, um pouco, a primeira delas mostra a nossa equipe de colaboradores do GEM 2023, é uma parte aqui, não estão todos, mas é uma parte da nossa equipe que nesse início de ano, né, se responsabiliza agora pelo acompanhamento das nossas atividades, então a gente tem professores, acadêmicos, né, e também a segunda foto foi a abertura do nosso projeto de 2023, que foi num grande auditório que nós temos aqui, que reuniu tanto as famílias quanto os alunos. Então, foi um momento de iniciar, de receber as famílias nesse ano e mostra um pouquinho, né, das atividades que nós realizamos. Nesse momento, né, no sábado de manhã, nós estamos lá com eles, desenvolvendo essas atividades e acreditamos, sim, nessa proposta de atendimento. E, ao longo desses anos, desse trabalho dentro do projeto do GEM, né, que é esse nosso grupo, nós temos percebido quantos avanços nós temos alcançado no desenvolvimento deles, né? Alguns alunos, especificamente, se encontrando dentro de algumas áreas, o grupo de interesse também para os jovens, né, tem focado e tem sido uma possibilidade deles compreenderem e buscarem, né, as suas escolhas profissionais depois. Então, nós tivemos, no ano passado mesmo, 3 alunos que saíram, né, como alunos participantes do projeto, fizeram ali o processo seletivo e ingressaram como alunos de graduação, já conseguindo se compreender, né, dentro das áreas que eles estavam buscando. O projeto, nós temos visto muitos resultados nessa articulação com as famílias também, do qual a professora Andréia é a professora que tem acompanhado mais especificamente o grupo dos familiares, e o quanto as famílias têm se sentido mais fortalecidas, mais empoderadas no sentido de conversar com as escolas, de compreender seus filhos. E então, né, é uma caminhada. Eu acho que é essa a perspectiva, né, que eu venho mostrar um pouquinho para vocês, enquanto processo que estamos vivendo de caminhada e de construção de uma proposta. Estamos aprendendo sempre, né, enquanto projeto também, a lidar com diferentes situações, mas acreditando que o enriquecimento para esses alunos é, sim, muito importante. E, né, é necessário
para que esses alunos se sintam desafiados. E, fechando um pouco da minha fala hoje a respeito do enriquecimento curricular, do qual, né, fui desafiada a falar um pouquinho para vocês, acredito que as práticas docentes, né, elas precisam estar sempre sendo revistas, replanejadas, de acordo com os alunos que nós temos dentro da sala de aula, né? E precisamos pensar, muitas vezes, fora da caixinha, né? No planejamento de ações inclusivas que possam potencializar as habilidades desses alunos com altas habilidades de superdotação. O que é o fora da caixinha, né? Pensar, muitas vezes, possibilidades de atividades, de enriquecimento, que fogem, às vezes, do tradicional proposto pela maioria, né, dos contextos educacionais. Onde nós possamos incentivar mais a criatividade dos nossos alunos, a expressão deles, com planejamento, claro, com cuidado, com atenção às suas características, né? Mas tentar olhar para as necessidades dos nossos alunos. E a principal questão, e aí fechando, né? Eu acredito que é pensar a inclusão de todos os estudantes, né? Nós estamos falando aqui na inclusão, de um modo geral, as nossas escolas estão, né, uma demanda cada vez maior de alunos em processo de inclusão, no sentido de diversidades que nós encontramos. Mas nós precisamos pensar a inclusão também daqueles com altas habilidades de superdotação. O que é a inclusão do aluno com altas habilidades? É ofertar para eles, sim, uma educação de acordo com os seus potenciais. E essa educação, né, esse enriquecimento é uma possibilidade que pode se dar dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, né? Pelo professor de sala regular ou por outras equipes, por parcerias com universidades, sim, com centros de atendimento, sim, com apoio psicológico ou psicopedagógico ou de outros profissionais quando necessário, também, né? Porque o nosso objetivo é único, né? Pensar a inclusão. Então, na nossa experiência aqui tem sido um desafio bem grande, estar fazendo essa interlocução, família, escola, universidade, no nosso caso, mas com um único fim, que é a aprendizagem desses nossos alunos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês,